Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite. Que prazer estar aí com vocês para mais um IBN em casa. Nossas células agora são assim, nesse formato. Todas as casas, todas as famílias vivendo o poder da glória de Deus, experimentando, vivenciando o poder da palavra em casa. Isso vai cobrir essa cidade com a glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então você deve compartilhar esse link que você recebe todas as terças-feiras com o máximo de pessoas possíveis, da sua família, da sua parentela, dos seus amigos, pessoas conhecidas, pessoas da igreja, e assim nós vamos espalhar essa palavra profética, libertadora por todos os lares dessa cidade. Amém? Que Deus te abençoe. Você pode fazer um período de louvor com a sua família aí um pouco antes, uns 10 minutinhos, ou depois, após a palavra, vocês podem compartilhar essa palavra ministrada e também fazer um período de adoração. Fica na liberdade do Espírito de Deus, o importante é estar nessa comunhão em casa. E agora eu quero orar para nós darmos início a mais um IBN em casa. Pai da glória, eu te exalto. Te louvo porque tu és Senhor. Obrigado por essa família reunida, por esse irmão que está aí agora conosco, por essa irmã adorando a Deus, ouvindo a sua palavra e colocando em prática o ID, a propagação, a divulgação, porque eu creio que através disso, Senhor, será semeado o evangelho com mais rapidez, com mais eficácia dentro dos lares dessa cidade. Nós queremos que o Senhor esteja agora nos abençoando com toda sorte de bênçãos, abençoando essa casa, para que possa ser ministrado e também uns ministrarem aos outros no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho um texto da palavra de Deus para compartilhar com vocês. Eu estou pensando muito a respeito do testemunho do profeta João Batista. E eu gostaria de compartilhar aquilo que o profeta fala a respeito de Jesus, a respeito da identidade de Jesus. João conseguiu ver algo na vida de Jesus quando Jesus se apresenta para ele ali no Rio Jordão, onde João também batizava. João é o profeta precursor, aquele profeta que veio para preparar o caminho do Messias. O próprio Isaías, há muitos anos atrás, o profeta, disse a respeito de João que ele era a voz que clamava no deserto, que ele viria para endireitar, para aplanar, que ele viria para arrumar a estrada, ajeitar o caminho, deixar preparado para o Messias entrar pregando o reino dos céus. E é interessante ver que João apresenta então esse Cristo de uma forma plena, de uma forma completa. Vamos ver o texto e acompanhar, e eu creio que dentro dessa análise nós podemos tirar aqui uma reflexão poderosa para nós como igreja do Senhor. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler o trecho a partir do verso 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Dentro desse pequeno trecho bíblico, que é parte aqui do testemunho de João Batista, João vai citar aqui algumas verdades a respeito da identidade do Messias. E a primeira delas é que João diz que ele é o Cordeiro de Deus. No verso 29 diz que João viu Jesus se aproximando. E quando ele vê Jesus se aproximando, ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a expressão usada por João
ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, está dando aqui a identidade de Jesus como o Salvador, como aquele que veio para substituir, que veio para tirar o pecado. Porque no Antigo Testamento um animal era levado para cobrir o pecado, mas agora essa expressão e essa verdade sobre Jesus revela algo maior do que havia sido feito antes no Antigo Testamento. Antes apenas cobria. Agora a Bíblia vai dizer aqui que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo definitivamente. Sacrifício perfeito, sacrifício perene, algo para sempre. Então essa é a natureza da expressão Cordeiro de Deus, a natureza dessa identidade de Cristo. É que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E o alcance dessa missão de Jesus como Cordeiro é que ele não apenas tira o pecado, mas ele tira o pecado de todos aqueles que creem em Jesus, não perecem, têm vida eterna. A segunda expressão, ou seja, a segunda verdade, que João reconhece é que Jesus tem a primazia. Ele diz no verso 30, esse é aquele do qual eu disse que após mim vem um homem que é superior, porque ele era primeiro. João reconhece essa primazia de Jesus. Jesus era antes. No princípio era o Verbo, e o Verbo já estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus já estava antes, lá no início, e João tem essa consciência, e nós também devemos ter, que Jesus deve ser o primeiro na nossa vida. Terceira verdade, verso 32. Então João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Fala de uma cobertura, fala de uma unção. João reconhece que Jesus é ungido para aquilo ou para a qualquer missão que ele venha desempenhar como Cordeiro de Deus. Ele tem uma unção do Espírito. João só reconhece e só sabe que ele é o Cordeiro porque João já tinha uma visão de Deus. Deus já havia avisado João que aquele que você olhar e ver... João estava batizando muita gente no Jordão, muitas pessoas. E agora João vê um homem vindo. E esse homem, quando aproxima-se de João, João vê que pousa sobre ele uma figura de uma pomba, que é o símbolo direto do Espírito Santo sobre Jesus, trazendo uma cobertura. Jesus disse isso, o Isaías disse isso a respeito de Jesus no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então essa presença é a unção que Jesus carregava para desempenhar o ministério aqui. Amém? Nós precisamos dessa cobertura. Como igreja, nós precisamos dessa unção. Aqui também ele reconhece no verso de número 33, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E essa unção foi a liberação para Jesus desempenhar essa função. Ele diz assim no verso 33, eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água me disse, aquele a quem vires descer e permanecer o Espírito, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, eu faço aqui não apenas uma aplicação, mas um apelo. Deixa Jesus te batizar com o Espírito Santo, se você ainda não percebeu essa unção, ou se você não tem esse selo direto. O batismo no Espírito Santo é esse selo, é esse revestimento, é esse poder de Deus para nós testemunharmos como igreja nesse tempo, nesse período. Nós vamos precisar, é indispensável essa manifestação direta do Espírito Santo que estava sobre Jesus, que vem a nós através de Jesus. João reconhece que Jesus é o batizador. João reconhece, eu batizo com água, porque eu fui ordenado para fazer isso, para o arrependimento. Mas aí vem vindo um que vai batizar todos com o Espírito Santo. Irmãos, os crentes da nossa época, os irmãos contemporâneos, muitos de nós, irmãos, estão frios. Não sente o que é o poder do batismo do Espírito Santo. Não é apenas o falar em línguas, irmão. Não é apenas um mover místico do culto.
presencial, não é isso não. É uma vida, é um estilo, é algo de Deus, é algo que mexe conosco, é o batismo, e está acessível a nós e está na pessoa de Cristo. Ele é o batizador, é só invocar Jesus, clama Jesus, vai para os pés dele, faz seu devocional, busca, adora. Esse tempo é o tempo propício para nós pedirmos: Senhor, vem nos selar como igreja, nos encher como igreja do batismo, do Espírito de Deus. Amém? É um apelo que eu faço para você clamar pelo batismo no Espírito Santo. E também, por último, João viu que ele é o Filho de Deus. Verso 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Irmãos, que relato interessante, importante, poderoso de João. Revela o Cristo pleno, o Cristo completo. É isso que a igreja tem que ter. A igreja tem que ter essa mensagem. A igreja nós como igreja devemos divulgar o Cristo que salva, o completo, o Cordeiro que tira o pecado. Nós não estamos aqui com outra missão a não ser anunciar o Cristo. Ele é o ungido de Deus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É Ele que tem poder e primazia em nossa casa, em nossa família, na nossa empresa, na igreja local. É Ele que tem essa primazia e é Ele que é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo, que tem poder, que tem autonomia dos céus para vir e transformar a nossa vida. Você vai ficar com essa palavra, mas eu quero que vocês meditem. Meditem assim, entre si agora, antes de orar ou adorar, não sei como vocês vão fazer no final. Eu quero perguntar para vocês diretamente. Vocês vão um perguntar para o outro, aguardar a resposta, porque é importante cada um ouvir. Quem é Cristo para você? Faça essa pergunta aí na casa de vocês e ouça a resposta primeiro antes de orar, de cada um. Quem é Jesus para você? Olha, os apóstolos, as pessoas que viveram com Jesus, cada um tem uma definição a respeito de Jesus. João teve, o apóstolo Pedro, Paulo, Lucas, todos eles tiveram consciência plena. Todos eles definiram nos evangelhos ou no livro do Atos dos Apóstolos quem era Jesus. Então a nossa geração também precisa ter plena convicção de quem de fato Jesus é para nós. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Vamos orar? Você na sua casa aí, perceba que o Espírito Santo quer entrar aí e encher esse lugar no nome de Jesus. Vamos orar. Ó doce Espírito, és tu quem revela a palavra, ilumina o texto bíblico. Obrigado, Senhor, pela vida do profeta João Batista, que veio na frente, veio anunciando, veio abrindo caminho, veio rompendo ali na Judéia, nas cercanias, nos arredores do Rio Jordão, batizando pessoas para o arrependimento. Teve o privilégio de batizar o Filho de Deus. Ele mesmo reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E João reconheceu, e tem muita gente ainda que não reconheceu. Tem muitas pessoas ainda que não entendeu a revelação desse selo espiritual de Deus que vem através de Jesus. Estão querendo ser batizados pelo Espírito através de um misticismo, através de cultos ou através de imposição. Não é isso. É o próprio Cristo que nos sela a partir do momento que nós reconhecemos que Ele é o ungido de Deus e que o Espírito de Deus está sobre Ele. Senhor, vem sobre essa casa, vem sobre esses meus irmãos que estão agora conosco, os outros que posteriormente participarão. Oh Deus, aonde essa palavra alcançar uma pessoa, faça com que ela compreenda a identidade do Cristo pleno, do Cristo completo, Pai da glória, e também nos dá essa autoridade para anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas tirou, mas Ele tira. Ou seja, Ele continua removendo aquele sacrifício, aquele sangue derramado. Aquele sacrifício foi completo e foi feito por nós e foi feito por todas as gerações ainda que virão, todos os povos que virão.
Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso e que essa família que agora está conosco aí também creia, porque esse mesmo poder vai invadir a vida deles. Em nome de Jesus, eu oro para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Voltamos com os cultos presenciais. Quinta vai ser às 19 e domingo também às 19, como era. Quinta-feira, lembre-se, às 19. Você deve chegar um pouco antes, assim, não atrasar, porque o culto é um pouco mais dinâmico devido a todo esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Então o culto é mais rápido, mais dinâmico, tem limitação de pessoas, mas pode ir tranquilo, pois o prédio é grande, espaçoso, está preparado para receber você e sua família sem nenhum problema, sem nenhum perigo de contaminação. Venha com máscara, faça o uso do álcool em gel nas portas e em nome de Jesus esse tempo vai passar e todos nós sairemos melhor como igreja de tudo isso. Um abraço, Deus é bom em todo o tempo.